Pessoal, muito bom dia a todos vocês. Mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês nesse nosso quarto webinar, né? A gente aqui na BRA está fazendo um webinar mensal sobre o tema de compliance e integridade e graças, obviamente, à participação de vocês é que a gente consegue produzir e trazer esse material para vocês, tá bom? Eu sou o Arthur Dorigo, para quem não me conhece ainda não participou de nenhum webinar aqui na BRA Certificadora. Eu sou Arthur Dorigo, gerente de soluções em compliance e governança aqui da BRA. Tá? Pessoal, só algumas informações bem rápidas. O Carlos, ele está sendo o nosso moderador. Já agradeço a participação do Carlos. Quando vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Tá? No momento que vocês julgarem pertinente, não tem problema nenhum. E o webinar que a gente faz aqui na BRA, ele tem uma duração de aproximadamente 45 minutos ou até 1 hora, dependendo da quantidade de perguntas que vocês me fizerem. E o máximo pode acontecer, se não der tempo de responder todas, como nós temos o contato de vocês, depois eu encaminho a resposta por e-mail sem problema nenhum. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. O tema hoje que a gente vai falar, eu acho que é um tema extremamente importante, como também são todos os temas que a gente está tratando aqui nos webinars da BRA Certificadora, mas ele, de uma certa forma, dá um fechamento dos assuntos que a gente já tratou, né? A gente já falou sobre a cultura de compliance, que é fundamental, a gente já falou da relação do profissional brasileiro com a ética e com a moral, também é fundamental, e no webinar do mês passado nós falamos sobre código de ética, né? Os itens do código de ética, como estruturar esse código de ética, que é também fundamental dentro de um programa de integridade. Só que hoje, especificamente, qual foi o tema que eu escolhi conversar com vocês? Justamente os requisitos para um programa de integridade. Ou seja, o que vem a ser um programa de integridade, né? A gente recebe muitas ligações aqui na BRA de pessoas, como nós fazemos certificações nessa área de compliance e de integridade, as pessoas elas ligam para a gente já querendo, não, eu quero me certificar. E muitas das vezes não fazem nem noção, a menor noção do que de fato, primeiro, é uma certificação, que aí tudo bem, né? Porque as pessoas não têm essa obrigatoriedade de entender o que é uma certificação. Muitas vezes elas sabem apenas que é um papel, um certificado, né? Mas ela não sabe qual é o caminho que ela tem que percorrer para buscar essa certificação. Isso eu estou comentando com vocês, porque justamente no mês que vem, o nosso tema do webinar vai ser sobre certificação de sistema de gestão anticorrupção ou de programas de integridade. Então, hoje a gente vai falar sobre o programa de integridade em si, para no mês que vem falar sobre a certificação. E é importante falar desses requisitos justamente para vocês terem uma noção, acredito que algum de vocês que já trabalhem, ou que já trabalhem, já militem na área de compliance e integridade nas suas empresas, saibam já o que é um programa, mas eu vou fazer questão de falar item a item o que é esse programa de integridade, de onde saiu esse termo, né? Por que existe essa cobrança, vamos dizer assim, né? E toda a sua estruturação. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, efetivamente, nós vamos falar sobre requisitos para um programa de integridade. E qual é o nosso objetivo? O meu objetivo agora mais detalhadamente. O que a gente vai conversar? Nós vamos falar sobre a lei, né, e diretrizes aplicáveis à realidade brasileira. Esse é o mais importante, né, para o nosso foco. Obviamente que você tem aí leis internacionais, vocês que militam em empresas multinacionais sabem que existem outras leis e outras diretrizes além da lei brasileira e do nosso decreto regulamentador, né? Existe o FCPA, por exemplo, americano, que na sua estruturação é bem parecida com os itens do decreto que a gente vai ver mais para frente relacionado a um programa de integridade. Então, quais são as leis e diretrizes aplicáveis? Por onde começar? Ou seja, a fundamental participação da alta direção. Isso é norte principal. Você pode implementar, e a gente vai falar no último slide, vou deixar essa provocação para vocês aí para o final. Você tem algumas formas de você implementar um programa de integridade. E essa forma, obviamente, ela passa pela tua alta direção. Então, ela é fundamental. Ela é o norte da empresa. Tá? Os pilares da implementação de um programa de integridade
eficazes e como estruturá-los dentro da gestão da empresa. Bom, a Heloísa já fez uma pergunta aqui. Vamos lá, Heloísa. Pergunta, nós exportamos, daí a lei que se responde é só brasileira ou necessita adaptar o sistema para a legislação cliente estrangeiro? Olha, Heloísa, essa pergunta é uma pergunta muito boa. E eu vou te ser bem sincero. Se você for ter uma noção, por exemplo, vou só dar um exemplo para ser bem rápido e vocês entenderem, dentro desse questionamento da Heloísa. Se você tiver, por exemplo, na África, num país africano, tá? Comercializando com um país africano, mas sendo uma empresa brasileira com uma empresa africana, mas você estiver negociando em dólar, e esse dólar, tá, for utilizado para algum tipo de propina ou algum tipo de corrupção, a legislação americana pode ser aplicada contra você porque você está negociando em dólares. Tá? Então, o que acontece? Se você é uma empresa exportadora que tem contato, tá, com entes governamentais de outros países, eu acho sim que é importante você ter conhecimento até para poder se adequar ou não. Às vezes você já tem um programa de integridade que é robusto o suficiente, a outra ponta desse teu processo que não fica no Brasil. Tá? Então, isso é importante. Por exemplo, você trata com empresas aduaneiras que ficam fora do Brasil, então isso obviamente é importante, porque essas empresas aduaneiras que ficam fora do Brasil podem ter relação com o governo desse outro país. Então, isso tudo é relevante, sim, você analisar. Tá? Mas essa questão, Heloísa, é uma questão mais complexa. Tá? Não é só uma resposta de sim ou não. Isso você tem que analisar mais profundamente dentro da tua realidade e eu acho que, sinceramente, mais especificamente na relação que você tem com o ente público nesse outro país que você exporta. Se você tem alguma relação, se você tem algum fornecedor que possa ter algum contato com algum ente público nesse país estrangeiro. Tá bom? Espero ter te respondido, Luísa. Vamos lá. Como estruturar dentro da gestão da empresa? Heloísa, só um detalhe, tá? Se você tiver mais alguma dúvida, lógico que aqui é um webinar, eu também não posso ficar me estendendo muito nas respostas. Eu tento ser o máximo objetivo. Mas se, por um acaso, você quiser mais algum detalhe, depois você me manda um e-mail, meu e-mail está no final do webinar, e aí eu faço toda a questão da gente conversar mais profundamente sobre essa tua pergunta. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Antes da gente efetivamente mergulhar no assunto, eu queria fazer uma breve apresentação aqui da BRA, e eu vou ser realmente muito breve, porque esse assunto tem muita informação e eu quero, obviamente, focar nessas informações, né, nesse assunto. A BRA certificadora fica aí no centro do Rio, tá? No Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. E qual que é o nosso foco de trabalho, nosso escopo? Nós trabalhamos especificamente com certificações, consultorias, treinamentos, auditorias e inspeções. Esse, vamos dizer assim, é um rol nosso de serviços de uma maneira mais macro. Tá? E especificamente sobre o nosso escopo de atuação, a gente tem um diferencial no mercado de certificação que a gente trabalha em nichos bastante específicos. Por exemplo, mas de maneira nenhuma querendo minimizar ou diminuir essas outras certificações que nós fazemos, tá, pessoal? É só um foco, uma estratégia de negócios nossa. Por exemplo, a gente não faz certificação da ISO 9001, da ISO 14001 de meio ambiente. A gente trabalha em nichos mais específicos. E, em função de trabalhar em nichos mais específicos, nós contamos com uma equipe que é efetivamente especializada nesses nichos. Por exemplo, vocês estão vendo esse cartaz aqui, que é da certificação e soluções em compliance que nós utilizamos. Essa certificação tem eu como gerente. E por que tem eu como gerente? Porque eu já milito nessa área há mais de 10 anos. Então, eu tenho, além de advogado, apesar de não estar mais na frente de processos judiciais, por exemplo, mas eu, como advogado, me especializei em direito ambiental, em gestão de QSMS para óleo e gás, fiz o curso do IBP de formação de compliance e sou auditor líder da ISO 37001. Então, estou trabalhando há aproximadamente 10 anos e, além de ter um background de empresas, como a própria Heloísa citou, de ter um relacionamento já com clientes internacionais, então, mesmo antes da criação da nossa lei anticorrupção, que foi em 2013, do decreto que só veio a regulamentar em 2015, eu já tinha essa experiência
de compliance, né? Então, para mim, quando a lei anticorrupção nossa nacional nasceu, já foi muito mais fácil de assimilar, porque eu já tinha esse trabalho relacionado a essas empresas internacionais. Então, eu cuido especificamente dessa área. E agora, uma novidade que a gente está trazendo no mercado, que é certificação em conselheiros de administração, que é uma joint venture que a BRA Certificadora está fazendo com a Celint, que é uma empresa cujo diretor é o Vanderlei Passarella, é uma pessoa que tem mais de 30 anos de experiência nessa área. Então, para cada escopo que vocês estão vendo aí, a gente tem um gestor específico. Então, nós temos, por exemplo, o nosso diretor executivo, que é o Thiago, que tem mais de 20 anos no mercado, principalmente na questão de normas. Thiago é engenheiro de formação, tem pós-graduação em economia e sustentabilidade, é uma pessoa que entende muito e é muito competente, muito capaz relacionada a essa área. Temos também consultoria para aprovações de modelo no Inmetro, como vocês estão vendo, certificação do sistema de gestão de corrupção, que no caso eu sou o gestor, né, sou o gerente, treinamento e gap analysis em compliance, isso é algo muito forte que a gente está trabalhando aqui na empresa, como eu estou tendo a oportunidade de conversar com vocês nesse formato de webinar. Nós também fazemos treinamentos em company, EAD, enfim, da maneira que o cliente, né, hoje em dia a gente tem que fazer isso. Imagina uma empresa que tem 50 representantes comerciais espalhados no Brasil. Você vai dar um treinamento sobre ética e moral, sobre até mesmo casos relacionados a questões específicas de representantes comerciais. Você vai juntar 50 representantes comerciais na sede da empresa, só o gasto que a empresa vai ter é impossível. Então, a gente disponibiliza esse formato de treinamento EAD, como a gente está conversando aqui pelo webinar, né? Então, certificações de conselheiros de administração, que eu já citei para vocês, conselheiros consultivos, também é uma novidade nossa no mercado. Certificação de luminárias, nós temos o Ramon Guedes, que é outro especialista que nós temos mais de 20 anos também no mercado relacionado a isso. Consultorias e auditorias de processo, certificação de equipamentos EX, inclusive nós somos acreditados no Inmetro, a nossa empresa é acreditada no Inmetro para equipamentos EX, para área classificada, a prova de explosão. Certificação de conteúdo local, a nossa empresa hoje é uma das maiores empresas em certificação de conteúdo local no Brasil, e temos hoje, sem dúvida, o maior especialista no assunto, que é o Elmar Mourão, professor da FGV, enfim, tem mais de 30 anos de mercado e é realmente uma palestrante nesse assunto, enfim. É uma pessoa que é um gestor nosso, muito gabaritado nessa área de conteúdo local, atestado de comissionamento e inspeções de conformidade. Então, esse é o rol efetivo de serviço que a gente atua. Tá, pessoal? Só para vocês terem uma noção do rol e que são certificações bastante específicas, tá? Como eu comentei com vocês. Bom, dando seguimento e entrando efetivamente de cabeça aqui no nosso assunto, queria que vocês prestassem atenção que muitas das vezes a gente recebe algumas informações e não sabe de onde elas vêm, e eu percebo isso muito das pessoas que entram em contato aqui comigo, né? Muitas pessoas falam assim, eu quero certificar em compliance. Bom, mas que compliance? Compliance financeiro? Compliance de documentação? Por exemplo, se vocês participam de licitação da Petrobras, a Petrobras ela pede já há anos, até para as empresas que são qualificadas, um compliance muito pesado. Mas compliance o quê? Compliance, na essência da palavra, de estar em conformidade com alguma coisa que é pedida. Então, normalmente a Petrobras ela tem lá o critério técnico, o critério econômico, é você estar em compliance, ou seja, em atendimento aos requisitos que eles solicitam. É o quê? Você ter o balanço do ano, um balanço aprovado, um balanço assinado por um contador, é você ter inscrição, você ter alvará. Isso é você estar em compliance com alguma coisa. Que, no caso, pode ser, como eu acabei de citar, financeiro, de contabilidade, de uma série de situações, de QSMS, de saúde e segurança. Então, essa eu acho que é o primeiro item, e por isso que eu sempre abro com esse slide para vocês terem o quê? O que é esse compliance / integridade? O que isso significa? Tá? Para já desmistificar um pouco essa situação. Essa resposta ela vai estar justamente no Decreto 8.420 de 2015, que veio a regulamentar a nossa empresa, a nossa lei da empresa limpa. E o que o decreto ele fala no seu artigo 41, que é fundamental? Ele diz efetivamente o que vem a ser um programa de integridade. E o que vem a ser um programa de integridade? O programa de integridade
ele consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, num conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades na aplicação efetiva de códigos de ética e de condutas, políticas e diretrizes, com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Então, quando alguém perguntar para vocês o que é um programa de integridade, está aqui a resposta. Tá? Mas aí vocês vão perguntar, tudo bem, Arthur, o programa de integridade é isso. Mas e daí? Quais são os itens? O que efetivamente eu tenho que fazer como responsável ou eu como diretor da minha empresa? O que eu preciso fazer? Qual é o passo seguinte? Bom, o programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, o qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir a sua efetividade. Por que isso é fundamental, pessoal? Isso é fundamental porque muitas das vezes a gente que trabalha em empresas, nós somos agraciados, vamos dizer assim, com aquela seguinte situação pela nossa diretoria ou pela gerência superior da nossa. Não, eu tenho que fazer isso, porque alguém comentou que é importante, porque a Petrobras está pedindo, porque um grande fornecedor exige. Ou seja, muitas das vezes não tem aquela cultura de integridade já impregnada na empresa que faz a alta direção dar o passo seguinte, que seria o quê? Bom, já que eu tenho essa ideia, já que eu trabalho de maneira íntegra, já que eu trabalho de uma maneira correta, eu quero agora me estruturar, ou seja, eu quero ter uma gestão em cima disso. Mas muitas das vezes as pessoas fazem justamente ao contrário, né? Ela simplesmente acha que a estruturação de um programa de integridade é como você colocar um procedimento dentro da sua empresa que diz que você tem que chegar na empresa 8 horas da manhã, 8h15 você tem que tomar um cafezinho, 8h30 você tem que sentar na sua mesa. Poliana, eu vou tentar mexer aqui no áudio, mas eu imagino que você possa ser algo relacionado ao teu volume aí, tá? Porque eu já coloquei ele aqui, o meu, no máximo. Se você puder verificar aí, se alguém estiver ouvindo o áudio baixo também, vocês informem que eu dou uma ajustada aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, isso tudo pode mostrar de que forma que a pessoa não tem a menor noção de fato do que é e ela acha que implementar um programa de integridade é como pura e simplesmente você, agora meio-dia você para, meio-dia você para e você simplesmente vai almoçar. Não é assim. E por que não é assim? Porque existem todos os itens do artigo 41 que falam sobre isso e agora o artigo 42, que é o mais importante. Só que antes da gente entrar no artigo 42, que é fundamental, eu vou passar para vocês aqui os pilares de um programa de integridade que é informado pela própria CGU. Tá? 5 pilares de um programa de integridade. O que a CGU ela determinou? A CGU determinou o seguinte, vocês podem até entrar no site da CGU, que a CGU disponibiliza gratuitamente uma série de programas, uma série de documentos relacionados a como implementar, o que a CGU acredita como sendo relevante, o que a CGU, numa necessidade, havendo, por exemplo, uma investigação ou algo nesse sentido, o que ela normalmente vai buscar, né, como até o próprio Ministério Público, dentro da competência de cada um, o que ela vai buscar. Então, por que isso é importante? Para ter um norte, antes da gente entrar nos itens, para ter um norte dos pilares. E quais são esses pilares? Você vê que o primeiro pilar, que é o comprometimento e apoio da alta direção, é o primeiro e ele está destacado. E por que ele está destacado, pessoal? Não tem como você ter a implementação de um programa de integridade né, verdadeiro, eficaz. Não é criação de procedimentos e treinamento que a pessoa pega um texto, lê e assina a presença, por exemplo. Não é isso. É um programa eficaz. É você ter o comprometimento e apoio da alta direção. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a instância responsável. Ou seja, quem é que vai ficar responsável dentro da empresa
para gerir esse sistema, para gerir essa documentação. Realmente tem que, como diria o outro, tem que ter um pai para essa criança. E esse pai, ele tem que ter justamente o suporte da alta direção. Arthur, tem que ser um compliance officer? Tem que ser uma pessoa? Não necessariamente, pessoal, porque existem empresas de menor porte que a própria legislação não tem nem a obrigatoriedade que você tenha, por exemplo, um compliance officer. O próprio decreto, ele tem um parágrafo abaixo do 42, ele tem que cita quais itens que uma empresa de pequeno porte, por exemplo, não precisa necessariamente implementar, por justamente ser de pequeno porte, tá? Mas é importante você ter uma pessoa que efetivamente tenha essa capacidade, né? Primeiro tem que ter o perfil e que tenha capacidade, de acordo com o suporte da alta direção, para poder gerenciar esse programa, tá bom? Análise de perfil e risco, regras e instrumentos e o monitoramento contínuo. Na verdade, se vocês já são certificados, por exemplo, numa empresa que tem a ISO 9001 de gestão da qualidade, não é que necessariamente isso seja um ciclo PDCA, não é isso. Mas parece bastante quando você coloca isso dentro de uma realidade de gestão, tá? E isso é fundamental para um programa de integridade. Senão, vocês vão gerar papel e não vai ter efetividade. Tá bom, pessoal? Agora vamos entrar realmente nos itens, que é a parte mais importante para vocês conhecerem um pouquinho mais. Já vou pedir desculpa para vocês, porque eu fiz questão, e se vocês tiverem depois interesse, eu posso encaminhar esse material que eu preparei para vocês pelo e-mail, não tem problema nenhum, que eu fiz questão de detalhar um pouco mais o que seria um entendimento de cada um desses itens dentro do meu entendimento, obviamente, mas não imaginem que eu estou tirando isso, não é nenhum coelho da cartola, isso é entendimento da própria CGU, tá? E de experiências que nós já temos, até mesmo com certificação em empresas, tá? Então, esse texto, os slides, eles estão realmente com bastante texto, mas eu acho que é importante, até enquanto eu estiver falando, se vocês quiserem dar uma lida também juntamente comigo, é importante para vocês entenderem melhor o contexto. Então, vamos lá. Decreto 8.420/2015, artigo 42, é o artigo fundamental. O programa de integridade será avaliado quanto à sua existência e aplicação de acordo com os seguintes parâmetros, ou seja, o artigo 41 fala o que é um programa de integridade e o artigo 42 já vai falar do que são exatamente os parâmetros. Então vamos lá, vamos começar nos parâmetros. Primeiro, não poderia deixar de ser comprometimento e apoio da alta direção. Então o que ele diz? O apoio permanente e o compromisso da alta direção com a criação de uma cultura de ética e integridade na empresa é a base de um programa de integridade efetivo. Pessoal, não existe programa de integridade efetivo. Arthur, você pode criar um programa? Pode. Você cria uma série de documentos e você vai ter um programa. Agora, vai ser efetivo? Vai ser eficaz? A gente tem que desmistificar, pessoal, que até mesmo a certificação, e eu vendo certificação em compliance, ela nunca vai ser 100% uma certeza de que você não vai ter um desvio. Isso é impossível, tá? Porque você lida com pessoas. Então, você não tem como garantir que 100% das pessoas, mesmo treinadas, mesmo você fazendo um programa absolutamente fantástico, que não vá poder ter um desvio. Que uma pessoa, em algum momento da vida dela, em algum desequilíbrio, algum problema, ela possa efetivamente ter ou se envolver em um ato de corrupção. Isso é impossível, mas o que nós fazemos? Nós efetivamente fazemos uma estruturação para que você possa minimizar. Esse é o mais importante, tá? Você minimizar esses efeitos. E a certificação, ela é um raio-x justamente de quê? Do momento em que você está certificando, tá? Então, isso é fundamental. Então, o compromisso e apoio da autodireção é fundamental para que você, de fato, tenha um programa de integridade eficaz e efetivo. Então, vamos lá. Apoio permanente e compromisso da alta administração com o que, efetivamente? Criação de uma cultura de ética e integridade na empresa é a base de um programa de integridade, que foi justamente o primeiro webinar, que está até disponível no YouTube, no nosso canal da Brás Certificadora,
vocês podem, quem não teve quem não pôde participar, pode ir lá ver. Criação de uma cultura de ética e integridade. Esse é o caminho fundamental e, de fato, isso daí, se não tiver o compromisso da autodireção, é difícil você ter. Eles devem ser o exemplo de boa conduta, aderindo prontamente ao programa de integridade. Você tem que ter a alta direção como principal condutor desse programa. Deve abranger a atuação da autodireção na supervisão e no acompanhamento direto ou indireto da aplicação do programa. Ou seja, a participação da alta direção, pessoal, é fundamental. Arthur, como é que eu verifico isso na prática? A participação da própria autodireção, a participação da alta direção em eventos relacionados à compliance e integridade, e-mails, treinamentos. Se você vai, por exemplo, fazer um treinamento sobre o seu código de ética, que esteja presente a alta direção, que a alta direção possa abrir esse treinamento falando para o seu público, mesmo que seja em EAD, um vídeo, tá? Alguns e-mails, você manda um e-mail, pessoal, olha, vai ter treinamento sobre o código de ética na próxima quinta-feira, que a alta direção coloque o e-mail em cima informando da importância da participação de todos. Então você tem uma série, é lógico que aqui não dá para citar todos, mas você tem uma série de instrumentos que você verifique de fato o apoio da alta administração. Esses são só alguns para vocês terem uma noção. Então, comprometimento e apoio da autodireção, primeiro, você vê lá que eu coloquei artigo 42, inciso 1, ou seja, não estou inventando nada. Isso é o que está no próprio decreto, tá bom? Então vamos dar sequência. Item 2, que é o inciso 2, padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a todos os empregados e administradores, independente de cargos ou funções. Isso também é fundamental, pessoal. Por que é fundamental? Representa um comportamento esperado de todos os funcionários e dirigentes da empresa. Ou seja, você tem que ter isso determinado, você tem que ter isso escrito, você tem que ter um código de conduta e um código de ética, como a gente falou no webinar passado. Sejam reunidos em documentos únicos, geralmente denominados código de ética ou de conduta. Como eu conversei com vocês no webinar passado, adianta você ter, por exemplo, um código de ética com 200 páginas escrito em chinês, porque a sua empresa é uma subsidiária chinesa, mas que trabalha aqui no Brasil? Ou seja, ele tem que ser bem escrito, ele tem que ter uma linguagem fácil de você assimilar. Será que você vai garantir que todas as suas empresas, todos os seus funcionários falem mandarim, por exemplo? Se você me garantir numa auditoria que todos os funcionários falam mandarim, não tem problema nenhum. Eu vou entrevistar as pessoas, vou ter que levar um intérprete, que eu não faço a mínima noção de como fala o mandarim, mas se você configurar e me comprovar que todos eles falam, ok. Mas e o seu público externo? Será que o seu público externo também fala? Será que os seus fornecedores falam mandarim? Então isso é fundamental. E pessoal, isso não é brincadeira, tá? Eu estou falando de mandarim porque realmente não é uma língua muito falada por nós aqui no Brasil, apesar de mundialmente ela ser, até pela população chinesa, logicamente, ela é muito falada. Mas aqui nem tanto. Então, é fundamental que você tenha, dentro do seu código de ética, essa equação de você ter um texto que seja assimilado e acessível a todas as pessoas da empresa, tá? É uma importante ferramenta de comunicação da empresa com seus funcionários, obviamente, e tem que abranger, de uma forma geral, os valores da organização e os princípios, regras e políticas adotadas para a empresa. Ou seja, o código de ética é o documento base para você poder depois descrever todas as políticas e procedimentos que você acha relevante dentro do teu contexto do código de ética, como eles estão dizendo aqui. Arthur, existe um número certo de políticas que eu tenho que descrever? Não, não existe. Existe o quê? A tua percepção ao risco, que a gente vai falar em seguida, e que é fundamental, tá? E em cima dessa tua percepção de risco, você vai descrever efetivamente as tuas políticas. Uma outra política que é importante fala justamente sobre os fornecedores. Você tem que ter uma política relacionada aos fornecedores e como você se relaciona a eles, já pegando um gancho, como a própria Heloísa perguntou no início do nosso bate-papo. Ou seja, é relevante você ter isso, é relevante que os teus fornecedores saibam efetivamente aquilo que o teu código de ética está passando e qual é a tua relação com eles, por exemplo, para diminuir justamente a chance
de que a empresa se envolva em casos de corrupção ou fraude em função da atuação de terceiro. Então, isso também é fundamental e é o terceiro inciso do artigo 43. Tá, pessoal? Isso é algo que está lá no decreto-lei. Não é uma invenção minha também, não. Tá bom? Dando sequência aqui, pessoal. Treinamentos periódicos sobre o programa de integridade. Por que isso é importante? A mesma coisa, eu estou fazendo aqui um webinar com vocês. Por que é relevante isso? É sempre importante. Você ter treinamento é uma eu acho que é uma das ferramentas mais eficazes e mais importantes, treinamentos eficazes. E não treinamentos simplesmente como algumas empresas que eu já auditei, infelizmente, fazem. As empresas pedem para a pessoa ler o código de ética, ela assina um termo de ciência, e eu vou conversar para ela. Me fala aí alguns, é lógico que não são perguntas tão objetivas assim, mas a gente começa a conversar até de uma maneira mais descontraída, e eu vou começando a perceber se ela sabe quais são os valores, quais são os princípios da empresa. Não, o valor, o princípio da empresa é não fazer isso, é não fazer aquilo. Ninguém decora isso. Mas no bate-papo que a gente tem entrevistando as pessoas, a gente consegue ter essa percepção se a pessoa de fato sabe o que é. Bom, será que essas regras, como vai ter mais à frente, de brinde, será que ela sabe? Será que o setor de compras, por exemplo, sabe o que ela pode receber, o que ela não pode ofertar? Né? E mais interessante, até para vocês fazerem uma reflexão na realidade de vocês. A empresa de vocês é nacional. Será que um brinde que você coloca como sendo factível para uma empresa no Rio de Janeiro é o mesmo que você vai colocar como factível se a sua empresa tem atuação num país, num estado mais pobre, numa cidade mais de interior, em que as pessoas não têm tanto acesso e tantas facilidades como nós temos aqui, até mesmo uma questão de R$ 100. Bom, vamos dar um exemplo de R$ 100. O que R$ 100 representa no almoço no centro, nos Jardins, em São Paulo, e o que representa, por exemplo, numa cidade no interior do Ceará. Isso, pessoal, sem desmerecer, só fazendo uma comparação, porque isso é importante a gente perceber, né? Porque a gente acha, às vezes, que está aqui sentado confortavelmente no centro de grandes cidades aqui no Brasil, e a nossa realidade, como vocês sabem, não é só essa realidade, né? Existem outras. Então, isso é importante. Então, essa parte de treinamento é fundamental, é uma ferramenta fundamental para um programa de integridade, tá? O item 5, que também não deixa de ser importante, na verdade, ele é extremamente importante e é por onde eu sempre, eu recomendo não, mas eu acho que as empresas elas têm que começar, porque senão as empresas acabam fazendo muito de uma maneira equivocada, um recorte e colagem de outros programas que ela, por um acaso, tenha acesso, ou de outros exemplos de empresas. E isso, para mim, é a pior coisa que tem, porque você não cria um programa de integridade efetivo, que é exatamente a análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa. O que isso significa, pessoal? Qual é o risco, como a Heloísa, eu comentei com a Heloísa na primeira pergunta, qual é o risco que a sua empresa está passando, né? Que ela está, como é que eu vou falar? Que ela tem na sua realidade. Qual é o risco? Ela trata muito com funcionários públicos. O seu faturamento é 100% em uma empresa pública. Então, você tem 10 contratos com 10 empresas públicas diferentes. Se eu perder esses contratos, ou você tem 10 contratos com uma empresa pública só. Se eu perder esses contratos, a minha empresa simplesmente no mês seguinte tem faturamento zero. E eu tenho 1.000 funcionários dependendo disso. Então, o seu risco é extremamente elevado, porque você depende 100% da sua sobrevivência a essa empresa pública. Então, a sua análise de risco, ela tem que ser muito grande, muito eficaz em cima dessa empresa. E, obviamente, você tratar, aí já falando comercialmente, de diversificar o teu negócio, porque você está correndo um risco seríssimo. Se você perde essa empresa, acabou, você simplesmente não tem mais faturamento. Então, essa questão de risco, e risco, pessoal, não é uma coisa simples não, tá? Isso eu estou falando para vocês porque a gente está falando hoje dos requisitos de uma maneira geral. Mas você falar de riscos relacionados à integridade, riscos, vulnerabilidades, isso não é
algo simples e é um tema que a gente está propondo já no webinar do ano que vem. E eu já deixo aqui o convite para vocês. Caso vocês tenham algum tema nessa área de compliance e integridade que queira que a gente aborde no webinar, vocês podem mandar um e-mail para a gente ou até comentar aí, que a gente coloca em pauta, porque no ano que vem também a gente vai continuar fazendo o nosso webinar mensal. Bom, André, qual requisito do sistema de integridade é mais importante? Por qual eu deveria começar para implementar um programa? Olha, Andréia, obrigado pela tua pergunta. Isso é muito relativo, isso depende do grau de maturidade da sua empresa. E isso eu vou deixar para falar no finalzinho, se você me permitir. Porque existem diferenciações do grau, não do grau de evolução que o seu programa já tem, porque de repente a sua empresa não tem nada. Mas para você dar o pontapé inicial, você tem que se conhecer um pouquinho mais e até a alta direção. Primeiro, você tem que ter o apoio da alta direção. Esse já começa por aí. Você tem que ter o apoio da alta direção. Essa alta direção, obviamente, já vai estruturar o que ela considera como sendo um código de ética e você tem que pensar nos riscos. Eu acho que esse seria um tripé básico para qualquer empresa. Ah, mas eu já comecei a fazer um canal de denúncia. Tudo bem, você pode fazer isso. Mas como é que você vai estruturar o seu canal de denúncia se você não conhece os riscos? Você, de repente, vai receber uma suposta denúncia que você não vai nem ter noção se é uma denúncia ou se a pessoa, por exemplo, está reclamando porque o ticket de refeição da empresa está baixo e os restaurantes da região, como eu já peguei em auditorias, estão cada vez mais caros. Isso não é um problema de compliance. Você tem que tratar? Tem, mas você tem que passar para a área específica, de repente o RH. Você não pode simplesmente não dar resposta nenhuma. Você não pode simplesmente jogar de lado a suposta denúncia que a pessoa fez. Para isso, o treinamento é importante. O que entra como sendo denúncia? Você tem que treinar os seus funcionários para eles terem noção do que é isso. Senão, você vai receber centenas de mensagens no seu canal de denúncia que não fazem sentido nenhum para o seu programa de integridade. Tá? Então, assim, rapidamente, Adriana, e sendo objetivo, o apoio da autodireção é importante. Tá? Você estruturar o seu código de ética junto com a tua percepção de risco. Esse é o tripé que eu acho que é fundamental para você começar a implementar. Tá bom? Vamos lá. Então, análise periódica de riscos é fundamental, você tem que se conhecer. Tá? Periódico, por que periódico? Eu trabalhei numa empresa que ela era uma representante comercial, certo? Ela vendia equipamentos de empresas estrangeiras no Brasil. Só que com a crise que aconteceu, o que ela fez? Ela simplesmente imaginou que se ela continuasse vendendo só os equipamentos, ela ia morrer porque ninguém estava comprando. Então o que ela fez? Ela começou a implementar uma área de serviços, de assistência técnica, e não só naquilo que ela vendia, porque ela fazia até por questão de garantia. Então, o que a empresa teve que fazer? Bom, já que eu saí da área apenas de venda, e eu agora estou em serviço, quais são os riscos que estão inerentes esse novo mercado que eu estou desbravando para sair da crise ou para não afundar na crise quando a crise de fato chegar? Então, isso é uma análise contínua e periódica. Nesse caso, eu estou falando mais na área comercial, tá, pessoal? Mas se você migra para uma área de serviço em que você pretende vender só para empresas públicas, você também tem que fazer uma reestruturação dos seus riscos, que vai ser totalmente diferente. Você vender um equipamento e entregar é diferente de você botar um funcionário seu lá dentro de uma empresa com fiscalização, ou seja, você tem muitos mais riscos de integridade associados a essa sua prestação de serviço do que você simplesmente entregar um equipamento, tá bom? Então isso tudo tem que ser verificado e de uma maneira sempre periódica. Você tem que estar sempre visitando esses assuntos, tá? Registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica. Pessoal, isso é fundamental. Você ter esses registros contábeis que reflitam. Por exemplo, eu já fiz auditoria em que dentro de um registro contábil estava uma nota fiscal de um jantar às 4 horas da manhã no valor de R$ 5.000. Bom, que jantar foi esse, né? Às 4 horas da manhã no valor de R$ 5.000. Então, isso tudo, quem sou eu para duvidar de alguma coisa? Mas você tem que ter, aí muitas pessoas até me perguntam no curso que a gente faz específico de auditores de sistema de gestão, mas eu tenho que ter um perito contábil para auditar? Em determinados casos, sim. Se você, por exemplo, vai auditar numa empresa muito grande,
a gente subcontrata, por exemplo, um contador especialista, que vai me dar esse suporte, porque muitas das vezes eu tenho conhecimento da coisa básica, da estruturação básica, mas eu não tenho um conhecimento mais profundo relacionado a um registro contábil. Então, esse trabalho é sempre um trabalho de parceria, tá? Mas o fato é que você tem que estabelecer uns procedimentos rígidos para que o registro contábil seja identificado e, caso haja algum desvio, como eu identifiquei nessa auditoria, seja registrado. Tá, pessoal? Se espera, nos casos de registro que envolvam situações de risco, a integridade da empresa impor regras de controle que garantam que os registros contábeis sejam mais detalhados, ou seja, analíticos e com histórico elaborado. Isso é importante. Tá bom, pessoal? Então, essa parte de registros contábeis é fundamental, porque justamente um dos principais problemas que você tem relacionados a um programa de integridade é o quê? É lavagem de dinheiro, é desvio, é caixa 2, é fraude. Então, isso muitas vezes vai e pode ter, e quem trabalha na área contábil sabe disso, às vezes, muitas vezes, acaba sendo, literalmente, desculpe o termo, mas é a descarga da empresa. Isso é muito preocupante. Então, você tem que ter esse setor muito forte também. Tá? E é o item do decreto. Tá? Não sou eu que estou efetivamente falando. Controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica. Ou seja, nada mais é do que se você tem esses controles contábeis de uma maneira procedimental e correta, de acordo com a legislação, você também tem que ter esses controles internos, que uma coisa caminha junto à outra. É importante que os registros sejam confiáveis de forma a permitir o monitoramento das despesas e das receitas, facilitando a detecção de ilícitos. A mesma estrutura, pessoal, a mesma coisa, tá? Esse é o inciso 7º do decreto, que é também uma exigência que o decreto coloca como sendo um dos itens do programa de integridade, fundamental, tá? Vamos dar sequência aqui. Item 8, procedimento específico para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou qualquer interação com o setor público. Pessoal, vocês tratam diretamente com licitações públicas. Como que isso é feito? Né? A gente sabe que hoje, efetivamente, principalmente depois já tinha isso, mas principalmente depois com tudo que aconteceu na Lava Jato e vem acontecendo ainda, você tem uma questão de regras ainda mais acirradas no sentido de tentar evitar que situações como essa aconteçam, mas elas podem vir a acontecer e você, como empresa, você tem que se prevenir, né? De que forma? A participação em licitações e execução de contratos administrativos são situações que apresentam risco significativo de ocorrência de fraude e corrupção. É lógico, você está lidando com um ente público do outro lado. Você está prestando um serviço. Você vai receber dinheiro, efetivamente, por essa prestação de serviço. Você quer que essa prestação de serviço seja bem feita e o ente público também. Mas sobre que bases e em que termos? Isso é importante. Ao pleitear a obtenção de licenças, autorizações e permissões, funcionários ou terceiros podem ser levados pelo impulso de oferecer vantagens indevidas a agentes públicos ou mesmo de atender à solicitação desses agentes, com o intuito de beneficiar a empresa. Pessoal, isso é fundamental e isso ocorre, tá? É importante ter isso de maneira procedimental, e treinado. Isso é importante. O contato com agentes públicos nessa situação pode levar funcionários ou terceiros a, como eu já comentei, oferecer vantagens devidas ou ceder a solicitações, com o intuito de influenciar o resultado da fiscalização. Esse texto eu estou deixando bastante claro para vocês entenderem que efetivamente isso acontece. Eu imagino que algum de vocês possa já ter algum exemplo nesse sentido, tá? Mas isso de fato acontece e vocês têm que se policiar com relação a isso. E para isso serve um programa e para isso serve um sistema de gestão em cima de todos esses itens. Tá, pessoal? Vamos dar sequência aqui. 9. Independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa. Arthur, por que isso é importante, pessoal? Adianta, eu sou o responsável, eu sou o compliance officer da empresa. Aí eu chego para a pessoa e falo, olha, você pode, você não pode fazer isso. Só que o diretor da empresa, ele fala, não, o Arthur não é responsável em fazer isso. Ele não tem a autoridade nem a responsabilidade de fazer. Vai adiantar? Não vai adiantar. Com que moral, com que autoridade? Muitas pessoas até falam, o compliance officer é chato. Não é que ele seja chato, pessoal. Ele tem que cumprir
com uma determinada, com vários requisitos que a própria legislação está falando. Não sou eu que está falando, não é o compliance officer que vai te cobrar. É lógico que existem formas de cobrança. E aí vai, especialmente ou especificamente, dentro do perfil de cada pessoa. Por isso que a pessoa tem que ter o perfil. Arthur, compliance officer precisa ser advogado? Não, não precisa ser advogado. Ele precisa ser, acima de tudo, lógico, ele tem que ter o conhecimento disso que a gente está falando, né? E o fato, muitas vezes as empresas até buscam os advogados, porque vocês estão lendo aqui, são artigos de uma lei, mas vocês percebam que, apesar de eu ser advogado, pode ter muitos colegas que estão acompanhando a gente que não são advogados, mas não tem, eu acredito eu, não tem muita dificuldade, não são termos jurídicos absurdos para que mesmo que você não seja um advogado, você não saiba. E se você precisar de algum suporte, você pode buscar um suporte, não tem problema nenhum. Existem empresas que prestam consultoria nesse sentido, não tem problema. Só que, qual que é o fundamental? Você tem que ter essa independência e você tem que ter uma estrutura e autoridade para tal. Se você não tiver, é como se qualquer empresa, é como uma gerente de RH que não gerencia, é como um gestor comercial que não gerencia porque não lhe dão essa autonomia, então ele só tem o cargo lá no nome no crachá, que de fato ele não desempenha. E isso é fundamental, como ter também recursos. Arthur, por que recursos? Você vai fazer um treinamento, você não disponibiliza, você às vezes não tem que pegar o seu representante comercial que fica no Mato Grosso do Sul e vir para São Paulo, por exemplo, então você tem que ter o dinheiro de uma passagem. Ou senão você tem que ter, como nós temos aqui, a gente está fazendo uma apresentação de um software chamado Zoom, você tem que ter um software que faça uma boa apresentação EAD. A pessoa que está apresentando tem que ter um microfone para que vocês ouçam bem. Então isso tudo, bem ou mal, para uma empresa grande não é nada, mas para uma empresa pequena, uma câmera é R$ 300, um microfone bom é R$ 250. Então isso tudo vai somando, isso gera custo. Só que por isso é que o apoio da alta direção. Esse custo, ele na verdade, ele é um investimento que a empresa está fazendo, tá, pessoal? Então isso é fundamental. Vamos dar sequência aqui. Nós já estamos chegando a 10 para as 11. Vocês desculpem que eu acabo falando muito, mas o tema é muito apaixonante. Então, quem puder acompanhar um pouquinho mais, eu acho que vale a pena, porque o fechamento desse webinar hoje vai ser bastante interessante. Então, eu acredito que mais uns 15 minutinhos a gente fecha, tá, pessoal? Conto aí com a colaboração de vocês. Desculpem, mas é difícil falar pouco quando nesses assuntos de integridade, né? Pessoal, canal de denúncia de irregularidades abertos e amplamente divulgados. Você não vai ter um canal de denúncia? Como é que você vai tratar isso? Você tem que ter um canal de denúncia. Você tem que ter um telefone, um e-mail, uma urna que seja no canto de uma sala em que a pessoa possa ter a certeza de que essa denúncia venha a ser anônima e que ela não venha a ser retalhada. Isso é muito importante, isso é fundamental. Por isso é que ela é anônima. Pode ser anônima, como não pode ser, mas você não pode obrigar a pessoa que faça uma denúncia e ela tem que se identificar. Então, isso tudo faz parte e é o item 10 do artigo 42. Isso é fundamental, você ter essa estruturação. E o mais importante, pessoal, que eu vejo quando eu faço auditoria nas empresas, até por uma questão dessa coisa de compliance e integridade para a gente sempre falou de fraude, a gente sempre falou de corrupção, mas a estruturação com programas de integridade para a gente é muito novo para o Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, é desde a década de 70. De 77 existe o FCPA, que é a lei que regulamenta. Tudo bem que ela demorou quase 20 anos para pegar efetivamente. Lá nos Estados Unidos também tem essas coisas de lei que pega e não pega, mas ela pegou depois de 20 anos praticamente. Mas por que é importante, pessoal? As pessoas, elas precisam ter a noção de que aquilo realmente funciona e de que ela não está em uma empresa que simplesmente ela vai fazer uma denúncia e ela é que vai ser, por exemplo, deslocada para a empresa, para a sede da empresa mais remota que existe. Tá? Então, ela tem que ter essa tranquilidade. Então, é importante analisar, é importante dar retorno às pessoas, ou retorno à denúncia, tá? Mesmo que seja feita de forma anônima. Então, isso é fundamental, tá, pessoal? Senão o seu canal de denúncia cai em descrédito e você simplesmente não vai ter denúncias. Você vai simplesmente, talvez, a denúncia, quando você for receber, vai ser a visita de um processo judicial, né, ou a visita do Ministério Público, de uma Polícia Federal. Isso é a coisa
que eu acredito que nenhuma empresa quer passar. Tá? Beatriz, posso sim. Eu posso, inclusive, encaminhar o FCPA. Tá? Eu tenho o FCPA aqui disponível, eu posso mandar para o seu e-mail. Tá bom? Se alguém quiser mais, pode informar que eu tenho todo uma biblioteca de legislações internacionais e nacionais. E eu tenho até um documento que é a legislação completa. Tem FCPA, tem o QBA, que é em inglês, tem também as diretrizes da OCDE, que são muito importantes também. Então, eu já te mando toda essa documentação completa. Tá, Heloísa? Vamos lá. Inclusive, Heloísa, só para fazer um adendo aqui, o nosso programa, não sei se vocês conseguem ler aqui, ele é baseado em todas essas diretrizes, guias de boas práticas da OCDE. Então, eu posso encaminhar para vocês, não tem problema nenhum. Deixa eu só dar a sequência aqui para não ocupar mais o preciosíssimo tempo de vocês. Tá? Pessoal, medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade. Tem que ter, é óbvio que você tem que ter medidas disciplinares, porque senão, o que vai acontecer? Você tem um canal de denúncia, você tem uma série de informações, você tem uma série de procedimentos que falam o que você faz, o que você não faz, e é óbvio que você tem também a necessidade de ter medidas disciplinares. É exatamente tudo isso que está descrito aqui. Normas escritas que especifiquem quais são as medidas disciplinares previstas e os casos em que elas se aplicam. Esclarecer também quais são os procedimentos adotados, ou seja, é uma gestão que você tem que fazer. Tá? Então, isso tudo tem uma correlação e é fundamental. Por isso que eu sempre coloco aqui que você tem que ter o suporte da alta direção, porque imaginem só a situação. Aconteceu um problema com o diretor da empresa, e o diretor tem 30 anos, é inclusive amigo do CEO, etc. e tal. E aí, essa pessoa não vai sofrer essas medidas disciplinares só porque ele é o diretor? E aí, para a pessoa lá, para o menor nível hierárquico da sua empresa, você aplica todas as sanções e as medidas disciplinares. Mas para o gerente, que é o gerente que mais vende, que traz mais faturamento para você, você não vai aplicar medida disciplinar? Por isso é que tem que ter o apoio e suporte da alta direção. Se não tiver, eu como compliance officer imagino, olha, tratamos aqui um caso de denúncia, levamos até o conselho, envolve o diretor, envolve um gerente, esse gerente aí traz 20% do faturamento, é ele que traz, estou dando um exemplo para vocês entenderem. E aí o conselho fala, não, nesse caso não vai fazer nada. E aí o que eu faço? Eu entrego o meu crachá e falo, então, muito obrigado, porque a minha função aqui não serve de nada. Tá, pessoal? E isso é difícil. Isso não é fácil. Tá? Mas para isso é que a empresa, até para implementar um programa de integridade, tem que ter o suporte da alta direção. Se a alta direção não bater o pé e falar, não, vamos em frente, de fato aconteceu, e vamos seguir as nossas políticas do que tem que ser feito. Tem que ter uma demissão justa causa. Temos todos os elementos para uma demissão justa causa, para na Justiça do Trabalho não ser revertida contra a empresa. Chamo jurídico, sim, temos. E aí você segue justamente o que o teu procedimento está dizendo. Isso é fundamental, porque se você pontuar, eu como compliance officer faria isso. Mas vai ficar desempregado? Bom, mas aí é a consciência de cada um. Tá bom, pessoal? Esse é fundamental. Não é à toa que a gente tem essa legislação, não é à toa que vocês têm que implementar em função do que o decreto necessita, tá? E o que o decreto fala. Bom, procedimentos que assegurem a pronta interrupção. Bom, você avaliou, você verificou o problema a partir de uma denúncia, tem a questão de você aplicar as sanções junto os responsáveis, mas e aí? A coisa continua acontecendo. Tirou um gerente, colocou outro, e o gerente assumiu uma conta do contrato antigo e continua fazendo a mesma coisa. Adianta ou não adianta? Então você tem que ter procedimentos que assegurem essa pronta interrupção. Isso é fundamental. Tá, pessoal? Tratar de aspectos e procedimentos a serem adotados nas investigações. Fazer investigação não é fácil. Fazer investigação é difícil. Então você tem que ter um conhecimento, obviamente, daquilo que você está fazendo, porque você pode, não é à toa que tem empresas que subcontratam
outros prestadores de serviços que já têm até escritórios de advocacia que têm experiência em investigações, porque a investigação, você tem que ter... A investigação, para vocês terem uma noção, ela tem uma gestão dentro de um programa de integridade que já tem uma gestão. Porque você tem que ter plano de ação, você tem que saber até onde você vai, até onde você pode ir, com quem você vai falar, entendeu? Então, até para você se estruturar, para você ter uma investigação interna, é muito importante. E não é uma coisa simples, fazer, vou fazer uma investigação aqui, como você trata, por exemplo, uma não conformidade em um sistema de gestão, em que foi feita uma compra sem ter 3 cotações de fornecedor. É algo totalmente diferente, apesar da similaridade ser que você tem que ter procedimento para dizer como você faz, até onde você vai, etc. e tal. Tá? Esse item também é fundamental. Pessoal, dando sequência. Diligências, due diligence, isso é fundamental também. Apropriadas para contratação, conforme o caso, supervisão de terceiros, tais como os fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários associados. Minha empresa, como a empresa da Heloísa, que deu o exemplo aí para abrir os nossos trabalhos hoje, ela tem muito contato com a aduaneira. Quem é essa empresa? Como é que eu vou me certificar que essa empresa ela não está, para mim fazer um serviço ágil, que para a aduaneira é fundamental, ela não está se utilizando do meu nome, ou está me cobrando a mais, ou está dando propina para o agente da aduaneira agilizar minha carga, porque o meu cliente quer receber. E eu, na minha estruturação de venda, não consegui colocar um prazo para atender, mas eu vendi mesmo assim. Que aí eu dou o meu jeitinho para chegar no momento, para chegar no prazo que eu combinei com o cliente. Então é fundamental você saber quem vai ser seu parceiro. Porque quando surge algum tipo de problema, obviamente que a sua empresa ela também é responsabilizada. Tá ok, pessoal? Então, você fazer um due diligence também é fundamental. E existem também escritórios que eu digo não só de advocacia, empresas especializadas em fazer due diligence para te dar essa tranquilidade. Tá? Qual é a empresa que você está contratando? Principalmente para um caso tão importante desse. Vou assinar contrato com uma empresa que vai ser responsável por fazer o meu gerenciamento, a parte aduaneira, e eu gerencio ou eu movimento milhões e milhões todos os meses no Porto de Santos, no Porto do Rio, qualquer que seja, ou em aeroportos. Então isso é fundamental. Tá? Já chegando aqui no final dos nossos itens, nós temos, que aí pode ser aplicado ou não às suas empresas, mas para empresas grandes é importante, verificação durante o processo de fusão, aquisição e reestruturação, o cometimento de irregularidades ou ilícitos da existência e familiaridade de pessoas jurídicas envolvidas. Pessoal, vocês podem achar que não, mas isso é importantíssimo. Teve um caso de uma empresa multinacional de um negócio de bilhões, não são milhões, bilhões, em que ela não foi à frente em função de uma pendência que a empresa tinha no valor de $300 mil, que a empresa não tinha ou não estava tendo como identificar, e eles estavam com muita desconfiança de que isso era uma fraude que a empresa tinha cometido. Então, um negócio de bilhões foi travado por causa de uma operação de $300 mil. $300 mil, para mim, é uma fortuna. Mas para uma negociação de bilhões, é como se fosse R$1, ou até menos. Tá? Mas isso pega, isso é muito importante, porque numa dessas de 300 mil podem ter várias outras e você já começa a conhecer a índole da empresa. Então você tem que conhecer essa empresa justamente para quando você, se for o caso, fazer a fusão, a aquisição, você ter a certeza absoluta com quem você está se juntando, vamos dizer assim. Tá? Pessoal, monitoramento contínuo do programa de integridade. Por que isso é importante? Adianta você implementar o programa na sua empresa e largar de mão e não fazer mais nada? E não ver se o código de ética da empresa tem 10 anos. Caramba, não teve alteração nenhuma? A política de investigação tem 15 anos na empresa. Estou dando um exemplo. Então você tem que fazer esse monitoramento contínuo. Você tem que fazer auditorias no seu sistema. Você tem que buscar sempre a prevenção. Esse é o tema fundamental. Prevenção, como qualquer sistema de gestão. Não só de integridade, mas também da ISO 9001.
e a prevenção, muitas das vezes, é difícil de você verificar, né? Você coloca, o seu procedimento diz que o seu copo tem que estar em cima da mesa, mas o copo está na ponta da mesa. No seu dia a dia, você nem percebe que ele está na ponta da mesa. Ou seja, você não toma aquele ato de prevenção de pegar o copo cheio de café e colocar no meio da mesa. O seu procedimento diz que ele tem que estar no meio da mesa, mas ele está na ponta. Aí você vai. Só que vai ter um dia que você vai esbarrar e esse copo vai cair. Então, a prevenção sempre é fundamental, tá, pessoal? Chegando aqui no final, transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos políticos. Pessoal, a gente vive no nosso país, a gente vive no Brasil, a gente infelizmente sabe como as coisas muitas das vezes são feitas e são conduzidas, então você também tem que ter essa transparência. Ah, não pode fazer? Não. Ninguém fala que você não pode fazer. E existe uma lei que tipifica, mas você tem que ter regras, né? Você tem que ter formas, como fazer, até onde fazer, o que você pode ou não fazer com relação a isso. Mas você tem que ter procedimento com relação a isso. Você tem que ter limites, você tem que ter determinado como fazer, tá? E para finalizar, pessoal, eu queria deixar uma provocação para vocês, que eu acho que é fundamental para caso algum de vocês ainda esteja nesse dilema de implementar ou não um programa de integridade. Vocês viram aqui comigo agora quais são os itens, o que é necessário, que os itens não são tirados da cabeça de um consultor que vai aí falar com vocês, ou de um auditor quando vai certificar. Não existe isso. Os itens estão lá. Só que existe a forma de você implementar, tá? E isso é muito relevante. E por que que o nosso primeiro webinar foi falando sobre cultura de integridade? E aí eu peço só mais 5 minutinhos de atenção para vocês, para a gente poder fechar. E eu acho que isso é importante até para uma reflexão para a gente no nosso dia a dia e também para um programa de integridade. Você tem duas formas de implementar, a meu ver. Você tem cumprir a lei e controlar, não é à toa que eu coloquei um joystick aqui de videogame. E você tem como transformar a cultura. Essas são duas formas de você implementar. A grosso modo, se você escolher uma ou outra, você vai estar implementando. E, de uma certa forma, você vai estar dando um passo à frente de uma empresa que não tem nada. É óbvio, porque se você for auditado, por exemplo, você vai ter lá os itens. Você vai ter como me demonstrar que você tem um apoio da alta direção, você vai poder me demonstrar que você faz análise de riscos, que você tem um canal de denúncia. Mas olha só como é interessante, e aí eu vou deixar como reflexão final para vocês. Todos eles são implementação de um programa de integridade, mas são focos distintos. Cumprir a lei e controlar e transformar a cultura. Vamos ver só a diferença para a gente poder finalizar o nosso webinar de hoje. Escolhas para um programa de integridade. Quando você tem a escolha de cumprir a lei e controlar, ou seja, você foi contratada para ser compliance software de uma empresa. E o seu diretor virou e falou o seguinte: vamos participar de uma licitação de uma empresa grande que ela exigiu para a gente um programa de integridade e a gente tem 3 meses para implementar, porque a gente tem que participar, é a guinada da nossa empresa e toma aqui o seu crachá, você vai ser o trem que vai conduzir o processo. Ele tem cultura de compliance? Não necessariamente. Ele tem enraizado missões, valores da empresa, que a empresa dele tem que ser íntegra? Não, mas ele quer implementar um programa que alguém falou para ele vai participar de licitação e ele coloca como sendo fundamental. Tudo bem. Quando a empresa tem apenas esse foco de literalmente parir um programa, o que acontece? Tem mais controle, porque a empresa não desenvolveu a cultura de integridade, então as coisas vão ser muito mais rígidas, porque ela não sabe flexibilizar, porque não tem esse bom senso de uma cultura de compliance já enraizada. Não é bom senso para fazer coisa errada, não. Não é flexibilizar para fazer coisa errada, não, tá, pessoal? É você já ter em suas pessoas e nos seus colaboradores a coisa enraizada do fazer certo. A gente fala muito, por exemplo, de empresas japonesas. Mas por que tem essa questão de qualidade de empresas japonesas? Só fazendo um paralelo rápido. Porque elas estão trabalhando nas características de empresas japonesas há
60 anos, principalmente depois do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, muitas das coisas ali já são automatizadas. Por quê? Porque já tem uma cultura de qualidade, isso dando exemplo das empresas japonesas a nível de qualidade, enraigadas. Então, você não precisa, muitas das vezes, estar treinando exaustivamente, investindo, porque as pessoas já sabem. E um colaborador vai ajudando o outro, porque isso já está enraigado. Isso pode ser assim muito bonito no papel? Pode, mas a gente tem que tentar sempre buscar isso. Então vamos lá, só para finalizar. Mais controle, mais regras, ela tem que ter regra para tudo, porque ela não existe um bom senso ainda, não existe uma cultura, então ela tem que ter regra para tudo. Pressupõe que as pessoas tendem a agir de forma errada, ela tem esse pressuposto, porque ela não conhece as pessoas, ela não tem a cultura implementada, então ela pressupõe, não, eu estou pressupondo aqui que o Arthur vai fazer besteira, então eu tenho que ter regra, regra, regra. E quando você tem isso tudo, mais regra, o que você tem? Você tem menos autonomia, obviamente. Quando você vai para o outro lado, em que o foco é transformar a cultura, ou que esse é um objetivo da alta direção, em que a alta direção já tem isso enraizado, o que acontece? Você tem mais confiança, você tem menos regras, óbvio, você pressupõe que as pessoas vão fazer o certo e você tem mais autonomia. Isso acontece, e eu já auditei, isso eu faço questão de mostrar, e até estou me alongando, porque eu acho que isso aqui é fundamental, mostrar esse quadro para vocês, porque a experiência própria minha como auditor de sistemas. É nítido quando você percebe, e quando você audita uma empresa que é para cumprir a lei e controlar, sabe o que acontece? As pessoas estão com os manuais sempre debaixo do braço. Ah, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Roda o sistema? Roda. Ela tem um programa de integridade? Tem. Está rodando? Tá. Ela consegue me comprovar todos aqueles itens, todos, mas você percebe sempre uma tensão, sempre um nervosismo, sempre uma coisa. Não é uma coisa que você percebe que a empresa faça com aquela tranquilidade, com aquela paz de espírito, porque está fazendo efetivamente uma coisa que ela muitas vezes acredita. Tá? Por isso a cultura de compliance é tão importante e é difícil, não é fácil. Mas por que isso significa, pessoal? Qual é a consequência disso? Para quem faz só para cumprir a lei e controlar. É a mesma coisa do sistema de qualidade. Quem é que coloca só para ter a ISO 9001 lá no papel? Eu vou auditar, vai estar tudo certo? Vai. Mas você faz o quê? Você tem menos inovação, e você tem tanta regra que você não pode sair literalmente da caixinha. Você tem mais burocracia, porque você vai criar papel, 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 papel pra caramba, porque você já está pressupondo que a pessoa vai fazer alguma coisa errada. Não significa que do outro modo, pessoal, você também não vai ter procedimento, você não vai ter regras. É só para vocês entenderem o contexto. Você vai ter menos cooperação, lógico que você vai ter muito mais regra, e você vai ter menos agilidade, porque você vai criar muito mais burocracia em cima de coisas que, se você já tivesse uma cultura implementada, você talvez não tivesse, ok? E do outro lado, o que você vai ter? Você vai ter inovação, você vai ter cooperação, agilidade e eficiência. Esse lado da direita aqui, não lembra, como eu citei para vocês, por exemplo, as empresas japonesas? As empresas alemãs, principalmente de carro, que a gente, né? Poxa, não, eu vou comprar um carro japonês, o carro japonês não quebra. A gente tem isso no nosso dia a dia. Mas por quê? Porque ele já tem uma cultura. Só dando um exemplo, tá, pessoal? Não é necessariamente cultura de integridade, apesar de que a gente sabe que os japoneses também têm isso muito enraizado. Mas por quê? Porque eles têm inovação, eles têm cooperação, eles têm agilidade, porque eles já estão com a cultura enraizada de séculos, de anos. Enquanto a outra empresa que faz o que tem que fazer, o que alguém está mandando que faça, ela tem um desempenho a nível global muito menor. Então, isso é uma reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, porque sem a gente desenvolver, aí eu vou voltar para o nosso primeiro webinar, essa cultura de integridade, você vai implementar? Vai. Mas vai dar muito trabalho, vai ser muito mais trabalhoso, você vai ter que gerar muito mais controles. E você vê que o decreto ele não diz como que você tem que fazer o controle, ele diz que você tem que ter o controle agora. Se você vai ter um procedimento listando 100 coisas que você não pode fazer, tudo bem. Como você pode ter um procedimento que você vai listar 10 coisas que você não pode fazer. E por aí vai. Então, essa forma que eu gosto de passar nos meus treinamentos e também no webinar, de você ver um assunto de duas formas diferentes. A gente hoje está vivendo, efetivamente, infelizmente, no mundo, até na política, tão polarizado, e aqui não é uma questão
de polarizar. Você pode buscar dois caminhos. São caminhos errados? Não, não são caminhos errados. Mas eu acredito que você desempenhando e transformando, de fato, a cultura da sua empresa, você consegue trazer a implementação de um programa de integridade de uma maneira bem melhor, bem mais fácil, tá? E também você vai trazer o que? Benefícios, como a inovação. Quem que não quer uma empresa que inove, que coopere, que seja ágil, que seja eficiente? Quem que não quer trabalhar numa empresa assim? Quem é o dono da empresa que não quer viver numa empresa assim? Não é verdade, pessoal? Então, para finalizar, como trilhar esse caminho escolhido, né? Se você escolheu, ou na sua situação você tem o caminho A ou o caminho B, ou seja, não, tem que ser pela lei, porque aqui ninguém ainda tem a cultura esquematizada, mas eu vou pela cultura porque a minha alta direção já está extremamente engajada. Como é que você vai fazer isso? Independente das duas vertentes. Como você, como compliance officer ou como colaborador da área, como é que você vai trilhar esse caminho? Engajando a alta direção. Se a sua empresa é aquela empresa que vai implementar apenas pela lei, para cumprir os itens, você vai ter que engajar a alta direção. Você vai ter que desenvolver um código de ética e conduta dentro da realidade da sua empresa. Você vai ter que levantar a situação atual da empresa e isso requer o quê? Análise dos seus riscos. Você vai ter que iniciar um plano de implementação. Como é que você vai implementar isso? Você tem que ter um plano para você poder desenvolver isso tudo. E você tem que desenvolver canais de comunicação abertos com o seu público interno e para o seu público externo, até para eles poderem saber que você está tomando essas iniciativas. E aqui do lado são as formas que eu acho que podem ser atingidas para você poder fazer valer esses itens, como engajar do lado esquerdo do slide, né? Mostrar o principal benefício do projeto, os pontos falhos existentes nos processos que vocês têm atualmente, expõe as ideias de melhorias contínuas, documentar o projeto que é necessário, explicar os resultados que podem ser conquistados. Será que se você mostrar, até com exemplos, para a alta direção que você pode inovar, cooperar, ter mais agilidade e eficiência, não vai ser interessante? Cadastro dos principais fornecedores e clientes, você tem que ter isso monitorado. Aquisição de insumos e matéria-prima, com quem que eu compro isso? Será que isso é importante para a sua realidade? Isso é fundamental. Áreas expostas ao risco. Pô, a minha empresa não tem noção das áreas que são expostas ao risco. Então, como é que você vai escrever o seu código de ética? Né? Programas anticorrupção, departamentos vulneráveis, não. O departamento mais vulnerável é o comercial, é o representante que está na rua captando clientes. Bom, então ele, de repente, pode ser setor de compra, ele pode ser a área mais crítica. Então, pessoal, e os canais de comunicação? Isso são só os exemplos, isso não é de uma maneira geral e não é restritivo. Isso aqui é só um exemplo que eu trago no formato de webinar para conversar com vocês. Então, o que eu queria finalizar, e já agradecendo, e desculpem eu ter me estendido, a gente já está aqui há 1h15, mas é um tema extremamente apaixonante e não tem, realmente eu sempre, no webinar eu sempre falo que é 45 minutos, mas eu passo de 1 hora. Mas não tem como a gente deixar de falar. E eu acho que principalmente esse slide que está para vocês, porque a lei, vocês pegam lá o decreto, vocês vão ler, mas eu acho que isso aqui é o fundamental para vocês terem em mente. Vai implementar? Vou. Como é que é o perfil da sua empresa? Nesse primeiro momento, Arthur, a minha empresa ela pode começar nesse foco de cumprir a lei e controlar e depois passar para o de transformar a cultura? Normalmente começa assim. Eu já auditei empresas que começaram assim. Começaram, nossa, como é que eu faço isso? Eu tenho que cumprir, pô, mas eu sou uma empresa íntegra. Não, mas eu tenho que cumprir, então vamos implementar. E depois, com o tempo, você vai percebendo que a empresa já tem uma maturidade, ela simplesmente começa, bom, essa regra aqui eu já não preciso colocar, porque não tem necessidade, todo mundo já está adaptado. E por aí vai. Né? É igual a questão do cinto de segurança. Quase não se usava o cinto de segurança. Mas depois, com o tempo, hoje, acredito que vocês também, a maioria, senta no carro e já puxa o cinto. Por quê? Porque isso de tanto que foi falado, dos benefícios, e foi conversado, você já faz no automático. E lógico, pessoal, integridade é um caminho sempre contínuo. Isso nunca vai parar.
tá? Só que nós temos um decreto, nós temos uma legislação que cobra isso da gente e a gente tem que implementar isso nas nossas empresas da melhor maneira possível, tá bom? Heloísa, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, tá? Estamos à disposição. Então, eu queria encerrar, pessoal, hoje com vocês, já agradecendo a todos. Desculpem aí eu ter me alongado um pouquinho mais, mas como eu falei, eu acho que é fundamental. E queria já deixar um convite para vocês. A gente vai fechar o nosso calendário anual de webinar falando no dia 11 de dezembro sobre certificação em um programa de integridade e compliance. Esse é o ponto final do nosso webinar no dia 11 de dezembro. Nós vamos falar. Como a BRA é uma certificadora, como é que funciona isso? Como é que funciona essa questão de certificação, né? Então, esse vai ser o tema que a gente vai conversar no próximo webinar. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. Queria agradecer mais uma vez ao Carlos, que é o nosso grande moderador. Carlos, obrigado aí pela essa ajuda na parte técnica. Pessoal, uma excelente tarde e um excelente resto de semana para vocês, tá? Qualquer dúvida, solicitação, vou deixar meu e-mail aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço a todos, pessoal. Um abraço, obrigado.